Olá, bom dia a todos! Nós chamamos esse momento de obras póstumas, os escritos de Kardec, e o intuito é, de maneira muito rápida, trazer as informações contidas nesse livro. O vídeo de hoje vai falar sobre a Revista Espírita. Em 15 de novembro de 1857, Kardec conversa então com o espírito, a médium foi a senhora Dufaux, e ele pergunta sobre a publicação de um órgão espírita. Kardec teria conversado com o Sr. Tiedemann, pedido para que ele financiasse a publicação de um órgão espírita. E ele não havia tido respostas. Então, o espírito lhe diz que ele conseguiria essa publicação, fosse financiada por alguém ou não. E que Kardec não deveria abandonar a ideia. Mas o espírito lhe dá algumas informações sobre o que precisaria ter esse órgão espírita. Segundo o espírito, era uma boa ideia a de Kardec, que queria lançar primeiro um número para ver qual seria a reação. Mas que um número só, o espírito diz que não seria bastante, e que como era, claro, útil e necessário, esse primeiro número já devia abrir o caminho para os outros. O espírito diz que é preciso ter cuidado na maneira que produziria esse órgão para assegurar o êxito, porque se fosse defeituoso já o primeiro, teria sido melhor nada fazer, afinal de contas, se o primeiro não foi agradável ao público, outros não viriam. A primeira impressão decidiria o futuro. É preciso tomar muito a peito, principalmente no começo, satisfazer a curiosidade. Então, esse órgão deveria reunir o sério ao agradável, que acaba deleitando o público. Essa parte é essencial. Porém, a outra, a informativa, a parte que traz de fato informações da doutrina, seria o que faria com que esse órgão fosse de fato sólido. Em uma palavra, o Espírito diz, é preciso evitar a monotonia pela variedade, reunir uma instrução sólida aliada ao interesse do público, o que será de poderoso auxílio para os trabalhos posteriores. E Kardec então coloca uma observação, que ele se apressa então, é 15 de novembro de 57, ele se apressa em redigir o primeiro número do que seria a Revista Espírita. Ele diz que, então, em 1º de janeiro de 1858, sem ter avisado a ninguém, sem ter assinante, sem ter fornecedor, exclusivamente por ele lança o primeiro capítulo, a primeira edição da Revista Espírita. Então, a partir de 1º de janeiro, os números se sucederam e, como a gente sabe, são 12 capítulos, 12 edições que ele redigiu sozinho, e Kardec deixa aqui anotado que foi a melhor escolha, porque assim ele poderia livremente saber aquilo que estaria na revista, sem a influência de um patrocinador, sem a influência de alguém que estivesse arcando com as despesas da revista. E quando ele desencarna em 31 de março de 1869, ele deixa pronta a última edição, que é lançada em 1º de abril. O que se percebe é que Kardec, nas 12 edições, tenta levar muito a sério aquilo que lhe foi dito. Ele tenta, então, despertar o interesse do público, sem deixar que questões da doutrina estejam presentes. Na sequência, temos um grande espaço de tempo, porque aqui a gente falou que foi em novembro de 57, e a próxima transcrição aqui é de 1º de abril de 1858. Rapidamente, Kardec deixa uma anotação de que fazia 6 meses que ele reunia na casa dele, todas as terças-feiras, na Rua dos Mártires, os adeptos da doutrina, e a principal médium era a senhorita Dufaux, e o local fica pequeno. Então, Kardec conta rapidamente que, como a casa dele era pequena, alguns dos frequentadores se propuseram a fazer uma cotização, pagar um pouquinho e alugar um espaço maior, que
que ficou por 1 ano alugado. Ele conta aqui que a licença deveria ter demorado 3 meses, mas o senhor Dufault conhecia o chefe de polícia e o ministro do interior, ele era, vamos dizer, não era adepto, ele era simpático com as palavras de Kardec, simpático à doutrina espírita, aos estudos de Kardec. Então, essa licença em 15 dias estava pronta. Kardec, então, conta que eles ficariam 1 ano lá e, não tendo mais conseguido arcar com as despesas de lá, eles foram para o salão do restaurante do Ó, e lá ficam mais 1 ano, quando então eles se instalam no local, em 1860, eles se instalam no local que era a Rua Santana, 59, formada então, em princípio, a Sociedade Espírita Parisiense, por pessoas muito homogêneas, e Kardec conta que foram numerosas as vicissitudes que causaram a ele sérios aborrecimentos. E aí a gente tem um lapso muito grande dessa para a próxima anotação, que é justamente 1860. Então, Kardec, não sei explicar, né? Aqui não tem uma explicação do porquê, mas as anotações param de 58 a 60, sendo que em 58 ele conta da Fundação Espírita de Paris. É importante ressaltar que todas as anotações que temos aqui, elas são historicamente corroboradas, então historicamente se verificam, são todas verdadeiras, e Kardec deixa aqui, né, a informação de que, como era muita gente que formava a Sociedade de Paris, muita gente diferente, sempre há vicissitudes e sempre há problemas. Então, mesmo na Sociedade Espírita Parisiense, Kardec encontrou problemas em sua casa espírita. Isso significa que em qualquer organização, em qualquer parte, em qualquer âmbito da nossa vida, pessoal, profissional, e mesmo na casa espírita, haverá problemas, porque os problemas, eles são parte da nossa evolução. Então, o meu desejo para essa semana é que nós encaremos de maneira diferente os problemas, para que todos eles possam ser sanados da melhor maneira possível, e não para que eles possam nos fazer aborrecer ou nos fazer desistir. Kardec não desistiu, e que nós também não desistamos. Uma boa semana a todos.